Meus pais queriam que eu fizesse algo muito estável, mas eu tinha essa vontade de construir um negócio. Comecei a investir em imóveis em 2011. Então eu construí essa empresa de meias. Nossa meta era vender 10 mil dólares em meias no primeiro mês. Fizemos US dólares 21 mil. Imagine estar em um caminho tradicional que prometia estabilidade, mas nunca pareceu ser o seu. Imagine fazer uma mudança drástica repetidamente para redefinir seu propósito. O convidado de hoje é Jasprit Singh, a mente por trás da mentalidade minoritária. Ele é um especialista autodidata em finanças, advogado licenciado e apresentador de um canal no YouTube com mais de 1 milhão de inscritos. Mas não começou com fama ou dinheiro. Ele enfrentou fracassos que fariam muitos desistir. Para qualquer investimento ou ação, o primeiro fator a considerar é se faz sentido financeiramente. Em segundo lugar, deve ter sentido legal. Você tem que equilibrar tudo. Você não conhece as regras do dinheiro. Aqui é onde muitos se dão mal. A pessoa média gastando dinheiro que não tem, tentando parecer rica. Mas uma das maneiras mais rápidas de ficar sem dinheiro é tentar parecer rico. A única coisa que não podemos controlar é o tempo. Quanto mais tempo seu dinheiro tem para crescer, mais riqueza você pode acumular. O caminho para enriquecer é investir seu dinheiro. De 7 a 10 americanos vivem de salário em salário. Eles não têm dinheiro extra para economizar, nem dinheiro extra para investir. Desde iniciar uma empresa de eventos na faculdade, até inventar uma meia esportiva à prova d'água, a mentalidade minoritária é mais que uma marca. É uma filosofia sobre pensar diferente e criar riqueza de formas que a maioria não percebe. Esta é a história de um homem que escolheu a paixão em vez do lucro e transformou contratempos pessoais em uma plataforma que agora ajuda milhões a escapar da dívida e assumir o controle de seu futuro financeiro. Bem-vindo ao História de Sucesso. Sou Scott Clary, seu anfitrião. O podcast História de Sucesso integra a rede de podcasts da HubSpot. A HubSpot tem apoiado muito o programa, e fico feliz com isso pois acredito muito na empresa. Eu a usei para tudo, desde este programa até todas as empresas que já gerenciei. Sei que há muitos empreendedores na audiência. Se você é um empreendedor, precisa dominar o marketing, seja fazendo você mesmo ou com uma equipe. E você já sentiu como se sua equipe de marketing estivesse apenas correndo de um incêndio para outro? Criando conteúdo sem fim, lançando campanhas, gerando leads, pontuando-os, nutrindo-os. E quando você apaga um incêndio, surgem outros 3. Atualmente, profissionais de marketing estão extremamente sobrecarregados. É aí que entram o HubSpot e seu novo assistente de IA integrado, Breeze. Ao combinar o poder do Marketing Hub e do Content Hub, todo trimestre pode ser o seu melhor. Imagine uma IA que remixe instantaneamente seu conteúdo para qualquer canal. Pontuação inteligente de leads que destaca automaticamente suas perspectivas mais quentes. É um conjunto de análises com IA que reúne todos os seus KPIs em um único lugar. Além disso, copilotos e agentes de IA lidam com tarefas que consomem tempo e que você tem equilibrado. Pare de se desgastar. Marketing e construir um negócio já são desafios difíceis por si só. Pare de apagar incêndios. Faça grandes movimentos com o HubSpot. Visite hubspot.com/marketers para saber mais. Por que você escolheu o nome The Minority Mindset quando começou seu canal no YouTube? Quando comecei meu canal no YouTube, foi meio que por acidente. Eu estava na faculdade de Direito na época. Eu não queria ser um advogado. Entrei na faculdade de Direito para agradar meus pais, que ficaram decepcionados quando souberam que eu não seria médico. E eu tinha administrado vários empreendimentos empresariais. Eu queria ser um empreendedor, mas venho de uma família indiana tradicional. Meus pais são imigrantes do Punjab, um estado na Índia. Meus pais queriam que eu tivesse uma carreira estável, como médico ou advogado, como plano B. Eles esperam que eu faça algo. Mas eu tinha esse tipo de... eu não sei o que era, essa vontade de construir um negócio. E então eu fiz muitas empreitadas empreendedoras e tive a sorte de ver uma série de sucessos. Eu também vi uma série de fracassos. Também investi em imóveis durante a faculdade. Então eu estava fazendo muitas coisas diferentes. Para colocar em perspectiva, isso foi lá atrás, comecei a investir em imóveis em 2011, quando os preços das casas eram bem mais baratos do que hoje. Mas eu fui enganado em várias ocasiões. Eu tinha meio que uma piada recorrente de que toda vez que eu começo um novo negócio, eu tenho que ser passado para trás ou enganado de alguma forma, como o meu primeiro negócio real não foi bom. Sim, foi difícil, porque eu realmente não sabia o que estava fazendo. Meu primeiro negócio real foi quando eu estava na faculdade, comecei uma empresa de promoção de festas, que se tornou uma empresa de planejamento de eventos, então eu basicamente estava organizando festas em clubes, e o primeiro evento que eu fiz
O clube foi fechado na noite anterior ao meu primeiro evento, então se tornou uma grande bagunça. Eu me envolvi com o investimento imobiliário e fui passado para trás por um empreiteiro. Tive que lidar com um péssimo gerente de propriedades e inquilinos horríveis. Foi um pesadelo para começar. Eu me envolvi vendendo coisas na Amazon e depois tive problemas porque aparentemente estávamos vendendo produtos falsificados, não produtos reais. Então você sabe, meu, adolescência tardia, início dos 20 anos foram de muito aprendizado. E então eu construí essa empresa de meias que eu iria lançar no meu primeiro ano de faculdade de Direito. E fui abordado por uma empresa de marketing falsa. Eu digo falsa porque na época não sabia que eram falsos, mas eles vieram até mim e prometeram muitas coisas grandes e ousadas. O que é falso, exatamente? O que é falso? Eles eram reais na minha mente naquele momento, mas eles me prometeram muitas coisas. Eu paguei a eles muito dinheiro. E então eu nunca mais ouvi falar deles novamente. Então meu orçamento de marketing se foi. E então eu ainda tinha que lançar o negócio. Nosso objetivo era vender $10.000 em meias nos primeiros 30 dias de pré-vendas. Acabamos fazendo um pouco mais de $21.000. Então foi um lançamento bem sucedido, apesar do fato de que essa empresa de marketing meio que me queimou com o meu orçamento de marketing. Naquele momento eu estava só frustrado. Publiquei uma aula no Udemy sobre como lançar um negócio sem ser enganado, sob o pseudônimo de mentalidade minoritária. E eu vendi por cerca de $7. E muitas pessoas gostaram. Fiz isso sob o pseudônimo mentalidade minoritária, que você perguntou. Para construir um negócio de sucesso, eu acreditava que era necessário pensar de forma diferente da maioria das pessoas. As pessoas que estavam no curso disseram que realmente gostaram. Você tem uma página nas redes sociais? Eu disse que não, porque estava trabalhando no meu negócio de meias. Essa era a minha verdadeira atividade que administrava além de cursar direito. Mas eu disse que poderia criar uma página nas redes sociais. Entrei no Instagram e criei uma página de mentalidade minoritária. Eu postaria sobre o que gostaria que alguém tivesse me dito sobre lançar um negócio, investimentos e gerenciamento de dinheiro em geral, pois nunca me ensinaram essas coisas. Eu recebia comentários de pessoas dizendo: você pode fazer uma postagem de blog? Você pode começar um blog com postagens mais aprofundadas? Respondi que não, pois inglês é minha segunda língua. Você não quer que eu escreva um blog. Não vai ser uma escrita muito boa. Mas eu poderia falar. Então eu apenas comecei a fazer vídeos no YouTube. E novamente fiz isso como Minority Mindset. Novamente não comecei a Minority Mindset com o objetivo de ganhar dinheiro. Fiz isso porque queria alguém para conversar sobre as dificuldades que um empreendedor enfrenta e o que eu gostaria que alguém tivesse me dito. Contava para meus amigos sobre gerenciamento de dinheiro e investimentos, mas eles logo se entediavam e mudavam de assunto sem entender a importância de investir. Achei que seria mais fácil falar com uma câmera, pois ela não reclama e eu consigo me lembrar. Quando eu estava com cerca de 10.000 inscritos, e isso foi antes de existirem requisitos de monetização no YouTube. Então você poderia monetizar qualquer canal com qualquer número de visualizações? Não havia mínimos assim que você começasse. E eu me lembro de um dos meus grandes amigos, ele me perguntou, quanto dinheiro eu estou ganhando com o YouTube? E eu fiquei tipo, o que você quer dizer? Ele disse, você sabe, com os anúncios do YouTube? Eu fiquei tipo, eu não sei do que você está falando. Ele então entra na minha plataforma do YouTube comigo, olha para ela e diz que se eu clicar em um determinado botão, posso ativar os anúncios e começar a ganhar dinheiro. Eu fiquei surpreso, pois não sabia disso. Eu estava apenas fazendo algo que gostava. Então comecei a ganhar um pouco de dinheiro com o YouTube, mas era minha segunda ou terceira opção, pois primeiramente estava ganhando dinheiro com o negócio de meias. Eu usava esse dinheiro para comprar imóveis e fazia vídeos no YouTube como atividade secundária, meio que aqui e ali. Eu estava fazendo 2 ou 3 vídeos por semana na época, então não era uma coisa enorme. Era apenas algo que eu fazia paralelamente. O canal Mentalidade Minoritária então começou a crescer. E eu tive que tomar uma decisão agora. O que eu faço? Eu quero construir uma empresa de meias, que eu gosto da ideia de construir um negócio, mas não sou tão apaixonado por meias. Ou eu quero construir essa coisa de mídia financeira, eu não sei o que é ou o que será. Não está realmente rendendo muito dinheiro. Nós tínhamos cerca de 100.000. Eu tinha cerca de 100.000 inscritos no YouTube, o que é realmente bom,
mas não estava rendendo tanto dinheiro comparado ao que eu estava fazendo no negócio de meias. Então eu pensei, onde devo focar minha atenção nessa coisa que amo, mas não está rendendo dinheiro? Eu realmente aprecio educação financeira, notícias e assuntos relacionados a finanças. As meias é um negócio e eu gosto disso, e está dando dinheiro. E então eu meio que pensei comigo mesmo, quando eu tiver 65, 75 anos, e olhar para trás na minha vida, o que me faria mais feliz e orgulhoso? Pensei que faria algo que realmente gosto, disseminando a educação financeira, coisas que gostaria de ter aprendido. E então eu decidi fazer isso. E então Minority Minds começou a crescer. E então isso se tornou o trampolim para a Briefs Media, que é o negócio que eu administro hoje. Ironicamente, muitos me conhecem por Minority Mindset, mas passo a maior parte do tempo administrando a Briefs Media. Chamo Minority Mindset de hobby porque faço isso fora do expediente. Meu tempo é gasto administrando a Briefs Media, que é uma empresa de mídia financeira. Temos nosso boletim informativo gratuito, Market Briefs, onde publicamos diariamente o que está acontecendo nos mercados financeiros. Então temos outros produtos como boletins informativos pagos e outras plataformas de educação também, e seu aplicativo. Mas tudo começou meio que com essa ideia de estar chateado e então usar essa chateação para fazer algo. Eu adoro isso e também acredito, quero dizer, há algumas coisas que você apontou, você aplicou o framework de minimização de arrependimentos perfeitamente, sabe? Ao se aproximar dos 65 anos, olhar para trás e decidir o que fazer com a vida para não se arrepender e ser feliz. Mas também eu realmente acredito, eu acho que sua história, você está mais avançado na sua jornada do que eu. Eu não tenho 1 milhão de inscritos e uma empresa de mídia inteira, mas também vim de construir e administrar empresas. Acredito que se você descobriu algo, e este podcast é o resultado disso, você pode extrair percepções e sabedoria ao ter acesso a pessoas ou contar uma história. Eu acho que você está fazendo um pequeno desserviço ao mundo se você não ensina e você não aproveita essa oportunidade. Então, após vivenciar todas essas dificuldades, é isso que você ensina às pessoas agora, na esperança de que elas não precisem passar pelo mesmo, certo? As pessoas não precisam reinventar a roda. Você está fazendo um trabalho incrível. Sua marca, canal e podcast estão arrasando. Definitivamente não diga nada de ruim sobre isso. Você está fazendo um ótimo trabalho. Para elaborar um pouco mais, acredito que todos precisam enfrentar dificuldades se desejam fazer algo diferente. Eu tive a sorte de passar por isso mais cedo. Acho que foi isso que me permitiu. Você fala sobre a minimização do arrependimento. E eu nunca tinha ouvido esse termo antes até você dizer. Mas o que me fez pensar foi que eu tive que aprender isso na faculdade. O motivo é que, como mencionei, comecei na indústria de promoção de festas e planejamento de eventos. Mas a parte da história que eu não mencionei é que eu não gosto de festas, não é minha cena, eu não bebo álcool, eu não bebia álcool, eu não estava interessado em festas, era apenas algo que eu entendia porque eu tinha trabalhado com DJs por um tempo, eu estava trabalhando na indústria de casamentos desde que eu estava no início do ensino médio ou talvez até no final do ensino fundamental, então eu conhecia os DJs da indústria e meio que entendia o espaço de planejamento de eventos, então fazia sentido para mim entrar nessa indústria. E quando eu estava, no 2º ou 3º ano, esse negócio de promoção de festas se tornou bastante grande. Se tornou uma empresa completa de planejamento de eventos, organizando festas, concertos e shows. Eu tinha um contrato com um dos maiores clubes do campus. Eu fui para a Universidade de Michigan, em Arbor, então era uma escola grande. Eu tinha um contrato com um dos maiores clubes do campus. Eu tinha cerca de 19 ou 20 anos quando apresentava a noite da faculdade deles toda quinta-feira. Eu estava nós estávamos organizando muitas coisas diferentes. Eu entrei em concertos e fazendo algumas outras coisas nessa indústria também. Isso é grande, é uma grande escala para alguém que não está no direito. Isso é como você deve ter se sentido super deslocado quando estava fazendo isso. O que aconteceu foi, por volta do meu último ano, tive que tomar uma decisão sobre o que queria fazer, pois comecei a odiar esse negócio. Era estranho, pois agora ganhava mais dinheiro, mas odiava cada vez mais o que fazia. E eu estava realmente conflituoso porque eu olhava para mim mesmo e pensava, eu não gosto disso. Eu não quero promover o uso de álcool. Não quero promover festas por ser contra isso. E ainda assim, ganho dinheiro com isso. Isso não fazia sentido para mim. Então, isso realmente me fez começar a pensar sobre o que eu quero ser, o que é que eu quero fazer,
porque eu fiz isso porque era um trampo. Aos 17 anos, quando você está apenas tentando descobrir como ganhar dinheiro, acaba fazendo qualquer coisa, não é? Você encontra quaisquer bicos que pode fazer para ganhar algum dinheiro. Começou assim. Então tive a sorte de ver isso crescer. E então eu tive que perceber que isso não era algo que eu queria fazer. Então, em vez de tentar crescer isso onde eu tinha muita confiança de que poderia transformar em um grande negócio, eu simplesmente parei. Eu nem sequer pensei em vender isso. Várias pessoas me aconselharam a considerar vender esse negócio ou fazer algo a respeito. Não tínhamos os sistemas para vender. Demoraria mais se eu fizesse. Nem me importava em fazer. Eu só queria parar, então eu simplesmente parei e foi abrupto e eu simplesmente odiava isso. Não queria passar por isso de novo. Então, a única coisa que eu acho, quero dizer, eu entendo. Acredito que isso seja um ponto interessante. E, na verdade, podemos falar sobre isso agora. Porque, então eu tenho mais uma pergunta sobre, meio que a nomeação do canal ou a nomenclatura do canal. Achei interessante você mencionar que precisa pensar de maneira diferente, e eu realmente quero entender qual é essa mentalidade diferente, qual é a mentalidade da minoria em comparação com o que todos, qual é a mentalidade da maioria quando se trata de dinheiro e negócios. Eu quero ir lá em um segundo, mas primeiro... Então você mencionou algo interessante. Então você está construindo este negócio, está totalmente desalinhado, e você simplesmente sente que precisa pará-lo porque está ganhando dinheiro com algo em que não acredita agora. É interessante porque ainda está ganhando dinheiro, e já ouvi você falar antes sobre... Sabe, existem como 5 regras para criar riqueza, ou 5 partes para criar riqueza, e a primeira coisa que você precisa descobrir é como ganhar dinheiro e ganhar esse dinheiro de qualquer maneira possível, obviamente legal e eticamente, mas não importa realmente em que negócio você entre, apenas encontre uma maneira de ganhar dinheiro. Quando você diz às pessoas que elas precisam ganhar dinheiro, há um componente dessa mensagem que não se concentra apenas nisso. Mas ganhar dinheiro com algo com o qual você está alinhado, ou que você é apaixonado, ou que você sabe que se encaixa nesse ikigai do que o mundo precisa, e do que você é bom, e do que o mercado precisa, digamos que alguém esteja em um emprego que odeia. Você sugere que eles mantenham esse emprego pelos próximos 5 anos para ganhar dinheiro? Existe um lugar melhor onde eles deveriam investir seu tempo, habilidades e talento para ganhar dinheiro e eventualmente aumentar sua riqueza? Quando você pensa apenas onde deveriam investir seu trabalho? Sim, eu acho que há 2 partes para essa pergunta. A primeira parte que eu gostaria de destacar é: o que é algo que é certo para você? E então, uma das coisas sobre as quais eu falo bastante abertamente e que eu ensino é que eu acredito que para um investimento ou qualquer coisa que eu queira fazer, tem que ter 3 partes. Número 1, tem que fazer sentido financeiro, ou seja, tem a capacidade de ganhar dinheiro. 2, deve fazer sentido legal, tem que ser legal. E terceiro, precisa fazer sentido moral. E essa bússola moral vai ser diferente para você. A experiência será única para mim e para cada pessoa que assiste a este vídeo. Então essa é a primeira parte. A próxima pergunta que você fez é: e se for algo que você odeia? Sim, financeiramente é realmente bom. É legal e moralmente sim, está completamente bem. Eu apenas odeio o trabalho. Você precisa priorizar o que paga as contas. Quer dizer, você tem que fazer o que precisa para comer. Faça o necessário para cuidar da família. Como a maneira como eu vejo é para mim como o homem da casa, eu tenho que apoiar minha esposa. Eu tenho que apoiar minha família e esse é o meu trabalho. E se isso significa fazer algo que eu odeio, eu farei, porque é o que devo fazer como homem. Então, você precisa estar disposto a fazer o necessário. Agora, se você odeia muito isso, então você tem que descobrir como sair disso e como ganhar dinheiro suficiente para sustentar sua família e sair disso. Isso pode significar que você está trabalhando das 9 às 5, 6 ou 7 no seu emprego. E então, das 7 às 10, você tem que descobrir como vai ganhar algum outro dinheiro fazendo algo que ama, se realmente odeia tanto assim. Existe um ditado que honestamente estou cansado de ouvir, mas diz que quando você se cansar de estar cansado, encontrará algo. Mas é verdade no sentido de que você realmente precisa encontrar o que é importante para você. Agora você pode dizer, bem, eu tenho que passar tempo com minha esposa e meus filhos ou algo do tipo. Ok, das 7 às 10, sua esposa e filhos às 10 da noite. Em diante, descubra o que você tem que fazer, e você tem que fazer algum sacrifício em algum lugar. Talvez você precise abrir mão de algumas horas de sono por um período,
Talvez você tenha que sacrificar seus fins de semana por um tempo. Talvez você tenha que sacrificar feriados por um tempo. Mas se você realmente não quer mais fazer isso, precisa encontrar outra forma de prover e sustentar sua família. E o que você disse está 100% correto. Quando você faz algo que ama, consegue fazer muito mais disso. Você será capaz de trabalhar com muito mais afinco e inovação. O período em que eu dormia mais, tirava mais sonecas e me sentia mais esgotado e exausto na minha vida foi quando eu estava estudando para o exame da ordem após a faculdade de Direito. Eu estava tão fisicamente, mentalmente e emocionalmente cansado quando estava estudando para isso, né? Quero dizer, o exame da ordem não é brincadeira, é estressante. Mas assim como é administrar um negócio, eu já trabalhei muitas horas seguidas administrando um negócio. Mas há um tipo diferente de estresse e esgotamento quando é algo que você realmente não se importa. Tipo, sim, sabe, eu gosto de direito, mas eu estava fazendo isso não por mim. Eu sabia que não queria ser advogado. Sou advogado licenciado, mas nunca exerci a profissão. Eu fiz isso pelos meus pais. Mas aquele medo realmente sugou muita energia de mim. Então, assim que o exame da ordem terminou, no dia em que o exame da ordem acabou, comecei então a trabalhar no meu negócio novamente, voltei a me envolver. No dia seguinte, fui direto para o escritório. E foi como uma nova vida. Então, é preciso equilibrar tudo. É tão interessante, e eu acho que é realmente o que você destacou, é que existem estações na sua vida. Então, quando você odiava aquele tipo de evento, festa, trabalho de promotor, organizador, você era jovem e corria riscos e tentava coisas e suponho que naquele ponto você não tinha uma esposa e não teria filhos ainda. Então você não pode simplesmente desistir. Então, quero dizer, isso é algo que são alguns dos benefícios de correr esses riscos muito jovem na sua carreira, muito cedo na sua carreira. Se você tem essas responsabilidades, basta ser um pouco mais estratégico. Você não pode simplesmente, se você está em um negócio que você odeia ou um trabalho que você odeia, você não pode simplesmente desistir. Se as pessoas dependem de você, será mais desafiador, mas faz parte do jogo que você joga. E eu acho que as pessoas têm que entender em que estação da vida elas estão, e o perfil de risco, e a alocação de tempo, e a largura de banda, e então estruturar qualquer conselho que você ouça a partir dessa lente ou dessa perspectiva. Eu acho que isso é super importante. Absolutamente, cara. Eu concordo. Eu ia dizer, então, ok. Então, nós vamos mover. Esta é a primeira pergunta que eu tenho feito por 20 minutos. Acho muito importante sairmos do nome do seu canal do YouTube. Muito em breve, mas novamente, voltando ao que eu mencionei antes, a mentalidade da minoria, a mentalidade diferente que você precisa ter para ter sucesso em quase tudo na sua vida, no seu negócio. O que é diferente nessa mentalidade em relação à mentalidade de 99% da população, da maioria? Bem, para a maioria das coisas, se você vê a maioria das pessoas fazendo algo, então você pode querer dar um passo atrás e perguntar por quê. E isso se aplica a quase tudo. Quando cheguei à faculdade, vou te contar minhas histórias pessoais. Ao chegar à faculdade, vi todos festejando. Eu disse que não queria ir às festas, mas pensei em ganhar dinheiro com elas. E foi meio que assim que começou. Quando eu tinha 19 anos, então eu comecei este negócio de promoção de festas quando eu tinha 17 anos. Aos 19 anos, eu estudava para o Medical College Admission Test, o exame de admissão em medicina, pois pensava em ser médico. E eu tinha algum dinheiro guardado. E isso foi em 2011, quando os preços dos imóveis tinham atingido o fundo do poço. E eu comecei a ler livros sobre gestão de dinheiro e de investimentos. Esses livros abordavam como os ricos têm propriedades. Eu não sabia o que isso significava. Eu não conhecia nenhum investidor imobiliário. Esse conceito me era totalmente desconhecido. Comecei a conversar com conhecidos que tinham dinheiro. Todos afirmaram que o mercado imobiliário deve ser evitado, pois gera execuções hipotecárias. Causa falências, deixando as pessoas sem dinheiro. Essa era a mentalidade em relação ao mercado imobiliário após 2008. Mas eu vi isso como uma oportunidade. Então, quando todos estavam gastando dinheiro, esbanjando dinheiro e não querendo investir dinheiro, porque eu não tinha muito dinheiro, quer dizer, eu tinha um dinheiro decente para um jovem de 19 anos, definitivamente um dinheiro decente, mas eu conhecia crianças que tinham muito dinheiro. Quando eu falei sobre investir em imóveis, todos me chamaram de estúpido. Mas foi quando comecei a comprar imóveis. O primeiro imóvel que comprei foi um condomínio hipotecado. Isso pode soar louco, mas revela o dinamismo daquele período. Era um condomínio de 1.000 metros quadrados
que os proprietários anteriores haviam comprado por pouco mais de $150 mil. Passou por execução hipotecária, execução hipotecária, execução hipotecária. Os bancos não conseguiram vender o condomínio, então eu comprei por $8 mil. O preço total do condomínio, não o pagamento inicial. Investi US$ 4 mil em reformas e aluguei por US$ 300 por mês. Cometi tantos erros. Eu poderia falar por horas sobre as besteiras que fiz com aquele condomínio, pois acabei sendo processado por causa dele. Fiquei com uma péssima empresa de gestão de propriedades. Acabei ficando com um empreiteiro horrível, mas aprendi muito. E então é essa disposição para tentar coisas, a disposição para cometer erros, a disposição para correr riscos e a disposição para ir contra a corrente. Quero dizer apenas a ideia de que se você vê todo mundo fazendo algo, olhe para a América hoje. A pessoa média está gastando dinheiro que não tem tentando parecer rica. Uma das formas mais rápidas de ficar sem dinheiro é tentar aparentar riqueza. Quer dizer, você está em Miami. Basta olhar ao redor de Miami. Ri quando você disse que acha Nova York chamativa. Oh, meu Deus. Quer dizer, é outro nível. Nova York não é tão ostentosa no sentido de olhe para o meu carro. É ostentosa. Se você não vale $25 milhões, não fale comigo. É apenas uma vibe diferente por lá. Eu amo Nova York e não quero desvalorizá-la. Eu não quero fazer uma cena assim. É uma cultura diferente. Eu também amo Nova York. Gosto do clima em Miami, mas nunca vi tantos relógios de $500 mil. Não se sabe se são reais ou falsos, mas Miami certamente tem uma vibe diferenciada. Você tem que estar disposto a fazer coisas um pouco diferentes. E você sabe, a história? Olha, eu sou teimoso. Ok. E eu acho que isso é uma das coisas que tem sido um pró e um contra para mim, que eu sou muito teimoso. Sou menos agora do que era, graças à minha esposa, que estava meio que amolecendo minha cabeça dura. Mas eu era extremamente teimoso. Se alguém me dissesse que eu não podia fazer algo, eu me dedicava totalmente a fazer aquilo. E então, uma das coisas que eu, quando percebi a diferença entre um ativo e um passivo, eu mudei minha vida. Como eu, no início, quando comecei a ganhar dinheiro, meu dinheiro eu pensava como um depósito direto, que meu dinheiro passava de ganhar dinheiro na minha conta bancária para ir para o meu carro, ir para, como você disse, relógios. Foi para onde o meu dinheiro foi. Eu tinha uns 15 ou 16 anos quando comprei meu primeiro relógio cravejado de $1.000, porque eu estava apresentando e fazendo todas as coisas do ensino médio também. Então, sempre que ganhava dinheiro, gastava. Meu carro estava equipado ao máximo. E quando eu lia livros sobre gestão de dinheiro e aprendia sobre ativos e passivos, eu não sabia o que era um ativo. Eu não sabia o que era um passivo. Na minha cabeça, eu juro, eu fiquei tão chocado, tão preocupado, porque eu nunca tinha lido um livro de capa a capa. Mesmo com os livros da aula de inglês, eu era péssimo na matéria. Quase reprovei na aula de inglês no ensino fundamental por não ser bom em leitura. Mas quando comecei a ler esses livros de gestão financeira e negócios, era um mundo completamente diferente que eu tinha que continuar lendo. Parei de gastar dinheiro com qualquer coisa. Eu tinha propriedades para alugar, mas tinha sapatos com buracos neles. Colei meus sapatos com fita adesiva para economizar dinheiro. Eu fui de um extremo ao outro. E eu fiz isso por muito tempo, porque eu queria agora comprar ativos. Ganhei dinheiro para comprar ativos. Eu ganhei dinheiro para comprar imóveis para aluguel. Ganhei dinheiro para comprar ações, algo que nunca tinha aprendido, apenas para investir. E quando aprendi, não queria estragar. Então eu fui 110%. Concordo plenamente. Você acredita nisso e isso é o que importa. Vamos falar sobre construção de riqueza versus apenas ganhar dinheiro ou tentar ficar rico, pois o que você está descrevendo é basicamente o básico da construção de riqueza. Então eu acho que é importante apenas destacar esse processo pelo qual você passou e como você olhou para ativos e passivos e investimentos. Descreva o que a maioria das pessoas faz versus o que você estava fazendo. Mas então também acho interessante o ponto de como você fez. É assim que as pessoas deveriam fazer se quiserem construir bem? A maneira como você deve fazer é o que é certo para você. Finanças pessoais são chamadas assim porque são pessoais. E no final do dia, acumular riqueza se resume a 3 coisas. Tempo retorna dólares, tempo retorna dólares. A única coisa incontrolável é o tempo. Mas o que sabemos é que quanto mais tempo seu dinheiro tem para crescer, mais riqueza você pode construir. Mas deixe-me voltar apenas 1 minuto. A maneira de construir riqueza é investindo seu dinheiro. Não é economizando nem gastando seu dinheiro. É ganhando dinheiro, não gastando esse dinheiro, e então investindo-o.
3 classes de ativos construíram mais riqueza do que qualquer outra coisa na América no último século. Construir um negócio, comprar ações e imóveis. A maioria das pessoas não deveria construir um negócio, mas todos na América deveriam ser proprietários de um. Como você faz isso? Investindo em ações ou investindo em imóveis? E então você precisa ser um investidor se quiser construir riqueza. Agora, a questão é, como você investe seu dinheiro e como você se torna rico? Isso remete ao tempo retorna dólares. Então, quando você investe seu dinheiro, quanto mais tempo seu dinheiro tem para crescer, mais rico você vai se tornar. Mas não podemos voltar no tempo e começar a investir há 5 anos. Isso não pode mudar. O melhor é começar o quanto antes. Então é R de retorno. Quanto melhores forem os retornos que você pode obter com seu dinheiro, mais rápido seu dinheiro pode crescer, mais rápido você vai acumular riqueza. Em outras palavras, você pode considerar quanto tempo levará para duplicar seu dinheiro. Se levar 100 anos para dobrar seu dinheiro, você nunca ficará rico. Se você puder fazer isso em 5 anos, poderá ver o poder dos juros compostos. Você pode investir mais dinheiro, dobrá-lo, fazê-lo crescer e continuar dobrando dessa maneira. E a parte final é $500. Quanto mais dólares você investir, mais rico você se tornará. Isso leva à questão: como investir mais dólares? Você pode gastar menos ou ganhar mais dinheiro. Não há outro jeito de evitar isso. E no começo, gastar menos é a coisa mais simples a fazer. Foi assim que comecei, sem gastar dinheiro. Assim, eu tinha mais dinheiro para investir. Assim, gastei o mínimo possível. O problema é que há um limite para o quanto se pode cortar. Existe um limite de quanto você pode economizar no seu orçamento. Mas não há limite para o quanto você pode ganhar. Isso não quer dizer que não se deve tentar economizar. Você precisa ser capaz de gastar menos, porque se você não sabe como gastar menos do que ganha, nunca vai conseguir acumular riqueza. Mas não se deixe levar pelo jogo onde tudo o que você faz é gastar menos. Isso era o que eu originalmente focava, né? Apenas em como cortar despesas, e eu cortei bastante, o que foi bom para mim porque minha personalidade se alinhava com isso. Mas eu não acho que a pessoa média gostaria de fazer o que eu fiz. Então, se você não pode gastar menos até certo nível, gaste menos onde puder, o quanto puder, da forma mais extrema possível, então procure maneiras de ganhar mais dinheiro. E agora você vai dizer, bem, como você faz isso? E novamente, vai depender de você, porque finanças pessoais são pessoais. Você pode trabalhar para pedir um aumento ao seu chefe. Considere conseguir um segundo emprego ou procurar um novo emprego. Se busca uma mudança de carreira, considere obter um certificado online. Com $500 online, é possível obter um certificado para um novo emprego que pode pagar de $70.000 a $110.000 por ano, dependendo da função. Você pode iniciar um negócio paralelo, né? Um trabalho extra ou até mesmo um negócio completo, mas isso vai depender do que é certo para você. Você tem, quero dizer, finanças pessoais são pessoais, mas quando você olha para uma proporção saudável, talvez para as pessoas entenderem novamente o público, isso abrange uma ampla gama. Alguns investem há muito tempo e entendem o jogo. Alguns provavelmente são novos em finanças, tentando descobrir que estão em um emprego das 9 às 5, são um pouco empreendedores, mas também focados em finanças. Não são super alfabetizados financeiramente, mas entendem que alguns amigos fazem imóveis e ações e eles também querem começar seu próprio negócio. Há todas essas ideias que estão meio que apenas remoendo em suas cabeças e eles estão tentando descobrir o que fazer. E há tantas opções diferentes. Então, do ponto de vista empreendedor, eu diria, não deixe seu trabalho das 9 às 5. Se você quer ganhar mais dinheiro, considere começar um trabalho paralelo ou explorar um talento ou habilidade para atrair clientes. Como você mencionou, trabalhe das 9 às 5 ou 7, depois use suas horas livres ou fins de semana para fazer alguns trabalhos freelancers e experimentar o empreendedorismo. Isso pode te fazer ganhar um pouco mais de dinheiro. Digamos que você tenha esse montante entrando do seu trabalho, trabalho paralelo, empreendedorismo ou qualquer outra fonte. Quais são as boas proporções que as pessoas devem considerar para que possam destinar 10 quantidade de dinheiro para o aluguel ou a hipoteca e 10 quantidade de dinheiro para investimentos? Apenas algumas melhores práticas baseadas em uma tolerância média ao risco de alguém entre 25 a 35 anos. Uma regra simples que eu digo é o plano 75-15-10.
Para cada dólar que você ganha, o máximo que pode gastar é 0,75. 0,15 é o mínimo que você investe. O mínimo de economia é 0,10. Crie 3 contas bancárias, uma para gastos, uma para investimentos e uma para poupança. Depois, automatize as transferências entre elas. Automatize isso. A maioria dos bancos faz isso de graça. Se o seu está cobrando, troque de banco. O motivo para automatizar isso em diferentes contas bancárias é evitar gastar acidentalmente o dinheiro destinado a investimentos em uma nova TV. Evite gastar acidentalmente suas economias em um carro. Sua poupança serve para te proteger em emergências. Seu dinheiro de investimento é o que será usado para investir em seu imóvel, suas ações, os livros que você quer aprender ou para qualquer que seja seu investimento. Seu dinheiro de gastos é usado para pagar hipoteca ou aluguel, carro, compras de supermercado, férias e tudo mais. Digo isso porque cada pessoa é diferente. Alguns de vocês vão dizer, eu quero um carro melhor. Outros dirão que preferem morar em um lugar melhor. Outros dirão para ignorar tudo isso, pois podem viver em uma caixa pequena. Eu preferiria viajar. E isso está bem. Mas, se você está gastando dentro de seus meios e guardando dinheiro para investir e economizar, então está dentro do seu orçamento. Eu diria que esta é uma maneira simples de começar. Nos Estados Unidos da América, porque sei a resposta, mas você deve ter alguns dados ou insights já que vive neste espaço. Temos um enorme problema de acumulação de riqueza, porque se apenas olharmos porque eu acho que admito que sou tendencioso, pois convivo diariamente com empreendedores e pessoas bem-sucedidas que venderam seus negócios. Não tenho entendimento do indivíduo médio e do que as pessoas estão passando, porque sou muito afortunado. Meu pequeno círculo de amigos aqui é fabuloso, mas não reflete a realidade. Acredito que poucas pessoas tenham educação financeira. Não creio que muitos estejam investindo. Darei um exemplo pessoal. Observo que meus pais não investem em imóveis e ações como deveriam. Eles têm um gerente de dinheiro e um gerente financeiro, e isso é bom, mas não são as estratégias que as pessoas mais bem-sucedidas no meu círculo de amigos estão usando, por exemplo. Qual é o estado atual da construção de riqueza nos Estados Unidos? No momento, cerca de 70% a 80% dos americanos, e a razão pela qual dou uma faixa é porque depende do estudo, mas algo entre 7% a 10% dos americanos estão vivendo de salário em salário. Isso significa que eles não têm dinheiro extra para economizar, nem dinheiro extra para investir. Metade dos americanos não está investindo nada, e nunca investiu nada. Isso significa sem economias, investimentos, mercado de ações, ouro, imóveis, aposentadoria ou 401k. Então, se você andar pela rua, isso significa que para 7 de cada 10 pessoas que você vê, na verdade mais perto de 8 de cada 10 pessoas que você vê, mas vamos arredondar para baixo, são pessoas que têm quase nada em sua conta bancária. Mais da metade dos americanos não tem $1.000 em seu nome. E essa é a situação média da América agora. Existem 2 razões para isso. Existe o problema você e então existe o problema eu. O problema eu é que eu gasto muito dinheiro, não sei como administrar meu dinheiro e compro muitas coisas idiotas. Isso se aplica a todos, mas também existe o problema você, que é como o sistema econômico está mantendo muitas pessoas na pobreza. E isso é algo que está fora do nosso controle. E o que eu quero dizer com isso é que se olharmos para os últimos 5 anos, entre 2019 e 2024, a renda média das famílias na América cresceu um pouco menos de 18%, mas vou arredondar para 18%. Então a renda média das famílias na América cresceu 18%, enquanto a taxa média de inflação reportada, foi pouco mais de 23%. Durante esse mesmo período, os preços dos imóveis cresceram um pouco mais de 50%. Isso é aluguel e compra. E ao mesmo tempo, o S&P 5.000 cresceu mais de 80%. Então, o que isso significa? Nos últimos 5 anos, o americano médio que trabalha para receber um salário tornou-se mais pobre porque seus salários não acompanharam a inflação. Isso implica que você precisa gastar mais dinheiro para comprar mantimentos. Você precisa gastar mais dinheiro para pagar o aluguel ou a hipoteca. Você tem que gastar mais do seu dinheiro apenas para sobreviver e tem menos dinheiro para economizar e investir, se houver algum. Ao mesmo tempo, o investidor médio se tornou desproporcionalmente mais rico.
Nos últimos 5 anos, a inflação média foi de 23,1%, enquanto os preços dos imóveis subiram 50%. Isso significa que, se você investir em imóveis, provavelmente sua renda de aluguel terá crescido. Suas propriedades para aluguel provavelmente valorizaram, exceto prédios de escritórios, que foram prejudicados. O mercado de ações também cresceu. O S&P 500 subiu cerca de 80%, resultando em lucros inesperados para os investidores. A pessoa média ficou mais pobre por causa de algo chamado inflação, e a inflação não começou em 2019 ou 2020. A inflação vem acontecendo há décadas, mas só se tornou um tema quente após 2020 por causa de quão extrema ela se tornou ao longo de 5 anos, mas essa mesma coisa vem acontecendo década após década após década. Se você olhar o que o Federal Reserve Bank diz, o Federal Reserve Bank é o nosso banco central nos Estados Unidos. E o que eles dizem é que querem uma inflação de 2%. E o que eu gostaria que todos pensassem quando eles dizem isso é: por que 2%? Como chegaram a esse número? Por que não 3%? Ou por que não é 1%? Na verdade, por que não é inflação 0%? Porque inflação significa que você tem que gastar mais dinheiro para comprar mantimentos, você tem que gastar mais dinheiro para comprar coisas. E a inflação está lá para beneficiar o investidor. Porque quando você vê inflação, isso significa que mais dólares vão para as mãos das empresas, o que significa que mais dólares vão para as mãos dos investidores que possuem essas empresas. A inflação favorece desproporcionalmente o investidor, enquanto prejudica o americano médio que não investe, pois o consumo se torna mais caro em sua essência. A inflação ocorre quando o valor do dólar cai, causando o aumento dos preços. Então, se você tem que gastar mais dinheiro para comprar coisas, como tem que gastar mais dinheiro para comprar mantimentos, para comprar uma passagem aérea, para comprar um carro, isso significa que o consumo fica mais caro, o que significa que mais dólares estão indo para as mãos das empresas, o que significa, novamente, que os investidores que possuem essas empresas se beneficiam. E é aqui que agora você precisa entender que isso está acontecendo. Essa mudança econômica está acontecendo, já aconteceu no passado. Continuará a acontecer no futuro, como já aconteceu. Muito antes da pandemia, o Federal Reserve desejava inflação de 2% porque esse valor é considerado baixo o bastante para não ser percebido no cotidiano pela pessoa média. Durante a pandemia, ultrapassamos muito isso, o que explica a situação extrema. Agora, as pessoas começam a sentir essa pressão da inflação, mas 2% de inflação é baixo o suficiente para que a pessoa média não perceba no dia a dia, mas ainda está acontecendo, o que significa que se você apenas se tornar um consumidor e um empregado, e você não é um investidor, você é uma vítima deste sistema econômico. Nunca nos ensinam isso, e é aqui que muitas pessoas se chateiam. Mas para você vencer agora, para você vencer este sistema, você então tem que olhar para o problema em mim, que é parar de gastar tanto dinheiro em coisas bobas que você não pode pagar. Isso significa que você precisa reduzir seus gastos. Dessa forma, você tem dinheiro para investir. Não é preciso ser milionário para capitalizar com isso, mas é necessário saber controlar seu dinheiro. Quando olhamos para este sistema, isso realmente só está prejudicando. Eu não percebi que 70% a 80% é um número enorme, como você acabou de mencionar. Então a maioria dos americanos não está indo muito bem agora mesmo. E neste sistema de inflação, se mais dinheiro deve voltar para as empresas, estou supondo que, em teoria, os salários médios podem aumentar um pouco, pois supostamente algum dinheiro deveria voltar para a força de trabalho. Mas isso não acontece. Os investidores e acionistas são gananciosos. Os preços das ações sobem e eles ganham mais dinheiro, pagando a si mesmos, enquanto muito pouco chega ao empregado médio, apertando ainda mais o orçamento deles. Então, eu acho que eu estou apenas curioso, porque sei que você tem opiniões sobre isso, porque a educação financeira é tão ruim, não apenas nos Estados Unidos da América, quero dizer, vindo também do Canadá. Não acho que havia realmente qualquer educação financeira. Eu acho que é um sistema de educação muito semelhante. Realmente não havia muito. Porque é lucrativo manter as pessoas financeiramente ignorantes. O que quero dizer é, vamos analisar alguns exemplos. Os bancos lucram quando você está endividado? Não é do interesse deles que você seja inteligente financeiramente, pois assim talvez você não usasse tanto o cartão de crédito. Talvez você não financiaria o carro, você provavelmente não usaria dinheiro da casa para comprar um barco. Os bancos ganham dinheiro quando você está endividado, então eles querem que você esteja endividado.
As empresas lucram com os seus gastos. Não é do interesse deles que você seja financeiramente inteligente, pois talvez repense antes de comprar uma bolsa Gucci de $3.000. Os governos lucram quando você é apenas um empregado. Agora, como um advogado licenciado, que não é o seu advogado, o que posso dizer é que nosso código tributário é projetado para beneficiar mais os investidores do que os empregados. O que isso significa? Se você é um investidor, você se qualifica para taxas de impostos mais baixas, ou B, maiores deduções fiscais. Empregados W2 não se qualificam para nenhum dos dois benefícios. Como empregado W2, você paga as taxas de imposto de renda ordinárias, que são as mais altas oferecidas pelo Código Fiscal. Como investidor, você se qualifica para taxas de ganhos de capital de longo prazo, que são taxas de imposto mais baixas, e também para deduções fiscais maiores. Essas são coisas que você obtém quando está financeiramente educado como investidor, mas não obtém como empregado. Você lucra quando está financeiramente educado. Você lucra quando é um investidor. Mas é aqui que você precisa aprender como o sistema funciona. E eu vou levar isso um passo adiante. Porque isso realmente me incomoda. Porque eu nunca aprendi isso. Eu não aprendi nada disso na escola. Meus pais são imigrantes do Punjab, um estado na Índia. Eles trabalharam duro. Eles trabalharam muito para me dar uma boa educação, porque o que eles queriam era que o filho deles se tornasse uma pessoa educada, para que então pudesse se tornar rico. Mas o problema com isso é que assumimos que a maneira de se tornar rico é se saindo bem na escola, tirando boas notas. Mas há uma desconexão aqui. Vivemos no que é chamado de sistema capitalista. E em um sistema capitalista, a maioria das pessoas não entende como um sistema capitalista funciona. Agora, tornou-se um termo político e ainda a maioria das pessoas não o entende. Você não acha que deveríamos aprender o significado disso, já que vivemos e trabalhamos em um sistema capitalista? Porque eu vou simplificar. Um sistema capitalista significa que você tem duas maneiras de ganhar dinheiro. Você pode ganhar dinheiro com seu trabalho ou pode ganhar dinheiro com seu capital, que é o seu dinheiro. A escola ensina você a ganhar dinheiro trabalhando. Você vai à escola para conseguir um emprego como médico, advogado, contador, engenheiro ou qualquer outra profissão desejada. Como enfermeiro, você tem liberdade de escolha, mas aprende a lucrar com suas habilidades profissionais. Mas se você olhar para as pessoas mais ricas deste país e do mundo, elas não estão trabalhando para ganhar dinheiro com seu trabalho, estão trabalhando para ganhar dinheiro com seu capital, seu dinheiro. Eles possuem investimentos, empresas, ações e imóveis. E quando o valor desses ativos aumenta, eles se tornam mais ricos. Se o valor desses ativos diminuir, eles perdem dinheiro no papel, mas também podem gerar renda com essas coisas. E então, se você olhar para as pessoas mais ricas, elas ganham dinheiro com seu capital. Nosso sistema educacional nos ensina a ganhar dinheiro com o trabalho. Nunca aprendi sobre investimentos. Nunca aprendi sobre dividendos, royalties ou renda de aluguel. São coisas que tive que aprender por conta própria. E eu tive muita sorte. Tive sorte de ter tropeçado em alguns livros de educação financeira e comecei a ler essas coisas e isso despertou meu interesse. Mas a pessoa média não faz isso. E então você se dá mal se não se esforçar para aprender isso. Agora estou muito feliz que o YouTube torna essa informação muito mais acessível, mas ainda assim, você tem que ser o único a dar o primeiro passo. Sim, não é tão bom quanto o YouTube, não é a educação formalizada que todos os filhos de todos estão passando, sabe? Ótimo se eles descobrirem um ótimo canal como o seu, mas ainda assim isso deveria ser e... Não vamos mudar o sistema educacional em um podcast, mas isso deveria fazer parte dos primeiros anos escolares. Crianças devem começar a aprender sobre isso cedo, pois pode mudar a vida de alguém. Então agora você tem um problema de falta de educação financeira. Eu nunca ouvi isso ser expresso dessa maneira, mas em um sistema capitalista, você tem oportunidades de ganhar dinheiro através do seu trabalho ou através do seu capital, e eles apenas ensinam através do seu trabalho. Então todos estão focados nisso ao sair da escola, a menos que seus pais ou você tenha um amigo empreendedor ou que invista. Caso contrário, você tem que buscar essa informação por conta própria. Além disso, você está sendo prejudicado de todos os lados devido à cultura da dívida e cartões de crédito, o que acho muito interessante e oportuno. Eu acabei de ver, não sei se foi no TikTok ou algo assim, era um pequeno vídeo, e o cara estava encenando uma sketch sobre
como a empresa do seu cartão de crédito havia cancelado seu cartão sem nem mesmo notificá-lo, porque ele não estava usando, porque para eles, né, se ele não estava usando o cartão de crédito e não estava fazendo cobranças nele, então eles não estavam ganhando dinheiro com ele, né? Então por que mantê-lo como cliente? E eu fiquei tipo, caramba, isso é bem louco. Isso é, eles nem mesmo deixam você manter uma linha de crédito aberta se você não está usando e eles não estão ganhando dinheiro com você. É isso, é apenas um pouco. É como um momento de lâmpada acesa. Faz sentido quando você diz em voz alta. Mas é assim que algumas dessas empresas de cartão de crédito são ruins. E realmente você pode dizer quais são os incentivos deles, é a melhor maneira de colocar isso. Absolutamente. Você precisa aprender a usar o sistema, certo? Isso não implica que bancos ou corporações sejam inerentemente maus. Eu utilizo bancos para guardar meu dinheiro. Uso contas de poupança de alto rendimento para obter mais juros sobre o meu dinheiro. Gosto de corporações porque posso comprar minhas coisas delas, não é? Desejo ter coisas boas. São eles que pagam pelos hotéis, ou compram os hotéis, ou possuem as companhias aéreas. Eu quero poder fazer voos agradáveis, ou ter um bom hotel, ou ter coisas boas, eu tenho que pagar alguém por isso. Mas é aqui que sua educação entra em jogo. Como você usa um cartão de crédito a seu favor? Eu uso cartões de crédito, mas nunca pago 1 centavo de juros nos meus cartões de crédito porque pago meu saldo integralmente e a tempo todos os meses. E então é essa educação financeira de como você usa o sistema, porque às vezes as pessoas ficam irritadas e simplesmente dizem, os bancos são maus, as corporações são más, todo mundo é mau. Vivemos em um mundo onde os bancos e as corporações existem para aprender a usar o sistema a seu favor. E o que eu sempre digo é que você tem que aprender as regras do dinheiro. É um jogo. É como futebol. Joguei no ensino médio. E se você joga futebol, entra em campo sem capacete, vai ser nocauteado. Você não conhece as regras. É isso que está acontecendo com o jogo do dinheiro. As pessoas estão andando no campo sem capacete, desconhecendo a necessidade de usá-lo. Você não conhece as regras do dinheiro, e é aí que muitos se dão mal. Portanto, é necessário conhecer as regras do dinheiro. As pessoas precisam conhecer as regras de investimento. Quero falar sobre as melhores práticas para começar a entender onde investir. Mas você acabou de mencionar algo como bancos não são maus. Corporações não são más. Eles estão jogando seu próprio jogo e você é só mais uma peça. Se você não compreender as regras, será manipulado até certo ponto. Existem coisas além de evitar, quero dizer, há dívidas boas, há dívidas ruins. Podemos falar sobre isso. Eu diria que a dívida do cartão de crédito é uma dívida ruim. A dívida imobiliária pode ser benéfica. Mas além disso, existem práticas predatórias. Ou apenas quais são as coisas mais importantes que, se alguém está tentando acertar suas finanças, deveriam prestar atenção em todas as instituições com as quais interagirão. Bancos e corporações podem não ser predatórios. Talvez o que realmente prejudique as pessoas sejam coisas que elas não entendem ou conhecem bem. Quais são as poucas coisas que as pessoas deveriam prestar atenção? Você só precisa pensar sobre alguém. Todos possuem algum tipo de intenção ou viés baseado em suas origens. Quando a maioria das pessoas tem uma dúvida financeira, elas vão ao banqueiro por não terem consultores financeiros. Então, quando você vai ao banco e pergunta, que carro caro pode comprar? Eles vão dizer, mais bonito. Se você perguntar ao banqueiro, que tamanho de casa eu posso comprar? Eles vão dizer maior, então você vai ao seu corretor de imóveis e diz, ei, que tamanho de casa você acha que eu posso comprar? E eles dizem, ainda maior. Por quê? Porque quanto maior a casa comprada, maior o cheque de comissão recebido por eles. Isso não quer dizer que todos os corretores de imóveis sejam ruins. Alguns são ruins, mas outros são muito bons. Alguns banqueiros também são muito legais e bons. Todos estão no negócio de ganhar dinheiro, certo? Eles só estão lucrando para si próprios. Os bancos buscam lucrar para si próprios, não para você. Os corretores de imóveis visam o próprio lucro. Por isso, é necessário ter conhecimento para saber o que é melhor para você. Afinal, há certas coisas que você desejará. Você vai querer carros. Um vendedor de carros vai querer vender o carro dele para você. Eles vão querer te vender o pacote atualizado. Você pode querer isso. A questão que você precisa entender e responder para si mesmo é, você pode pagar por isso? E essa é a questão final. E você tem que voltar a isso porque, novamente, você quer comprar uma bela casa? Todo banco vai querer te vender uma hipoteca. Corretores de imóveis sempre buscam vender para receber a comissão. Não há nada de errado em querer um bom processo de compra de casa.
Todos nós gostamos quando temos um bom atendimento ao cliente, um corretor que cuida de nós e um bom banqueiro que trabalha conosco. Você quer ter esse bom processo? Ninguém quer passar por um processo de atendimento ao cliente ruim, e há uma taxa para isso. Mas certifique-se de que pode pagar pelo que está comprando. Então as pessoas estão olhando para ações, títulos, imóveis, startups, cripto. O que mais poderia haver? Acredito que eles poderiam investir em um negócio. Quero dizer, se você é um pouco mais avançado, está olhando para coisas como REITs ou fundos, T-bills. Há inúmeras opções diferentes para investir seu dinheiro. Então vamos começar do início. Por onde se deve iniciar a busca? Sabe, novamente, eu não recomendo o que faço para mais ninguém. Tudo o que eu posso falar é sobre o que eu faço. Por que você não recomenda o que faz? Eu não recomendo o que faço porque sua tolerância ao risco será diferente da minha. Você vai ter um objetivo diferente do meu. Você vai ter um horizonte de tempo diferente do meu. Você vai ter uma maneira diferente de querer ser pago do que eu. Você pode fazer os mesmos investimentos que eu, mas pode ficar insatisfeito com o resultado. Eu invisto meu dinheiro em 5 lugares principais. O primeiro é meu próprio negócio, Briefs Media. O segundo é em imóveis físicos. O terceiro é lá em ações. O quarto é nos meus ativos especulativos, que é uma pequena parte do meu portfólio. Especulativo é cerca de 18%, talvez um pouco menos, mas cerca de 18% do meu portfólio. O ouro físico representa cerca de 2% do meu portfólio. Agora, ao investir em imóveis, busco fluxo de caixa. É isso que eu procuro. Quando invisto em ações, uso 2 estratégias. Uma estratégia é o investimento ativo, que consiste em investir fundamentalmente em empresas individuais. A outra é o investimento passivo, que é o que algumas pessoas chamam de média de custo em dólar, investindo em fundos como ETFs. E, novamente, a maioria dos meus investimentos no mercado de ações, especialmente os passivos, são para fluxo de caixa, isto é, fundos que pagam dividendos, pois eu gosto de fluxo de caixa. Meu objetivo é apenas acumular dinheiro. Assim, posso receber pagamento mensal ou trimestral e usar essa renda ou reinvesti-la. Então, no lado especulativo das coisas, é onde eu invisto em coisas que eu acho que podem subir muito rapidamente, mas também podem cair com a mesma intensidade. Só comecei a investir em ativos especulativos depois de construir uma base sólida em ações e imóveis. E então, para mim, os ativos especulativos vieram por último, essencialmente, porque isso é mais como um pouco mais divertido, mais arriscado. Muitas pessoas começam com as coisas especulativas primeiro, porque estão tentando encontrar a coisa que vai estourar e te fazer ganhar muito dinheiro. Porém, isso também pode fazer você perder tudo. Então, para mim, eu queria construir a base primeiro, ações e imóveis. Primeiro veio o imóvel, depois as ações. Mas então, para os meus investimentos especulativos, são coisas como startups nas quais eu invisto. E também criptomoedas. E a última coisa é ouro físico, que é uma parte muito pequena do portfólio. E eu tenho investido em ouro há alguns anos. Para mim, vejo o ouro físico como uma forma de poupar dinheiro. Não vejo isso tanto como um investimento porque meu ouro não está produzindo valor de fato. Ele apenas fica lá. E então, para mim, minha teoria é que se eu pegasse $10.000 em dinheiro hoje e $10.000 em ouro hoje e os enterrasse ambos no meu quintal, minha teoria é que o ouro em 10 anos vai ter mais poder de compra do que o dinheiro. É por isso que tenho um pouco de ouro físico, como um seguro e proteção para o dia do juízo final. Mas, novamente, é uma pequena parte do meu portfólio. A maior parte dos meus ativos são em outros lugares. Acho que o problema é esse, e eu adoro a diversificação. Eu acho que o problema é que as pessoas que não estão investindo, colocam 100% do seu dinheiro em ativos especulativos e não seguem as melhores práticas porque ouviram que alguém comprou Bitcoin e ficou rico, o que não é o que você deveria fazer. A diversificação é fundamental e quando você pensa em algo como imóveis de empresas consolidadas versus ações, que eu acho que é a decisão mais segura que as pessoas podem tomar. Para imóveis existe um componente ativo, ou um componente de gestão, ou um componente educacional que você recomendaria que as pessoas entendessem antes de começarem a investir em imóveis? Ou quando você tem alguém que está
apenas começando a investir, você recomendaria que eles colocassem seu dinheiro em um fundo ou um fundo de investimento imobiliário ou algo onde eles não precisam se preocupar com a gestão de propriedades, tentar encontrar inquilinos ou todas as outras nuances que vêm com a propriedade de imóveis? Sim. Para mim, eu não administro minhas próprias propriedades. Nunca desejei ser a pessoa acionada quando o vaso sanitário entupisse. Eu nunca quis ser essa pessoa. Comprei propriedades com o objetivo de contratar um gerente de propriedades, pois queria ser investidor. Eu não queria ser um gerente de propriedades. Um gerente de propriedades é basicamente um funcionário. Eu queria ser um investidor. E então, esse foi meio que o meu começo. Eu também investi em fundos imobiliários, meio que como você mencionou, mas eu gosto de investir em propriedades em si. Isso é algo que me interessa. Mas o componente educacional que você mencionou é que você tem que estar pronto para ser passado para trás se quiser investir em imóveis. E você tem que estar pronto para passar por um período inicial estressante. Porque quando você não sabe nada quando está começando no ramo imobiliário, é o negócio todo. Então você vai pesquisar como adquirir um imóvel. Como você encontra um bom corretor que vai encontrar suas propriedades? Então você deve olhar para as propriedades e descobrir quais tipos você deseja. Agora, o próximo passo é descobrir como de fato fechar um negócio. Como você encontra os advogados certos para ajudá-lo com isso? Depois de fechar um negócio, como encontrar um bom empreiteiro? Isso vai ser uma coisa inteira por si só. Após renovar a propriedade, é importante encontrar um bom gerente para administrá-la. Novamente, há uma lição inteira a ser aprendida ali. Eu realmente recomendo que você leia livros. Recomendo que você faça aulas, mas vai se dar mal. Isso será uma educação na vida real. Isso é normal, faz parte do processo, e é preciso ter disposição para enfrentar isso ao investir em imóveis. Então é preciso achar o inquilino ideal. Novamente, todo o processo. Com um bom gerente de propriedades, eles farão muito desse trabalho por você. Mas é essencial saber como encontrar um bom gerente de propriedades. A melhor forma de achar um bom gestor imobiliário é passar por alguns ruins. Então, pelo menos foi isso para mim. Então você tem que estar disposto a levar um soco na boca. É preciso ter espírito empreendedor e estar disposto a fazer o que for necessário. Se não quiser, não faça, pois será um pesadelo. Mas no final do dia, você vive uma vez e realmente só precisa passar por esse período doloroso uma vez na vida para descobrir e apenas quero dizer, porque você está nisso agora. E novamente, eu só quero apontar para as pessoas, eu acho, para começar, que estão apenas começando a investir em direção a portfólios de ações diversificados de empresas sólidas ou imóveis, e eu acho que as pessoas podem entender. E então, eles podem procurar muitos conselhos sobre que tipo de empresas. Uma opção mais segura para investir é em grupos de empresas, ou simplesmente no índice S&P 500. Isso também é uma ótima maneira de começar a investir. Mas para profissionais do ramo imobiliário, parece haver muito mais detalhes que precisam ser descobertos por conta própria. E mesmo para uma gestão de propriedades, quero dizer, você passou por algumas ruins, mas só para que alguém entenda como é uma boa gestão de propriedades para que as pessoas possam ser os melhores investidores imobiliários, não empregados. E qual é uma boa porcentagem de renda ou como funciona o modelo financeiro deles? Para quem busca investir em imóveis da forma que você faz, o que considero uma estratégia inteligente, é importante saber o que procurar. Então, um gerente de propriedades vai cobrar de você uma taxa fixa, uma comissão ou uma taxa baseada em quanto rendimento de aluguel você gera. Eu já trabalhei com ambos. Ambos podem ser bons. Ambos também podem ser ruins. Geralmente, eu prefiro a porcentagem da renda de aluguel, porque isso significa que se você não está recebendo, seu gerente de propriedade também não está recebendo. Isso dá a eles um pouco de incentivo para acompanhar o que são os aluguéis de mercado e para manter a propriedade alugada. A segunda coisa que gosto de analisar quando se trata de taxas são os custos de manutenção, pois toda propriedade terá esses custos e cada empresa de gestão lidará com isso de uma maneira diferente. Algumas empresas de gestão de propriedades vão ter um empreiteiro preferido. Algumas vão fazer tudo internamente. Algumas vão ter alguns empreiteiros diferentes com quem trabalham. Mas a coisa mais importante que você quer é número 1. Você está pagando ao gerente do imóvel uma taxa separada para supervisionar o trabalho. Trabalhei por um curto período com um gerente de propriedade.
Eles cobraram uma taxa de supervisão de 10% sobre toda a manutenção que foi feita. Se um empreiteiro faz um trabalho de $3.000, o gerente de propriedade cobraria 10% em cima disso para supervisioná-lo. Eles não estão supervisionando nada. Isso significa que não há incentivo para o gerente do imóvel encontrar um preço mais barato para você, pois eles ganham mais quando o empreiteiro cobra mais. Então eu não gosto disso. Não gosto de gerentes de imóveis que cobram taxa de supervisão de manutenção. Acho que isso deveria estar incluído na taxa de manutenção, porque não quero que eles sejam incentivados a fazer mais manutenção. Eu quero a quantidade certa de manutenção. E então, apenas entendendo que tipo de coisa o gerente de propriedade vai fazer, as tarefas completas do dia a dia, como eles selecionam os inquilinos. Muitos gerentes de propriedade enfatizam a importância da rapidez no aluguel de um imóvel, o que é positivo. Nesse caso, você deve perguntar por quanto tempo a propriedade foi alugada. Se eles conseguirem alugar uma propriedade em 2 dias, ótimo. Mas se esse inquilino se mudar em 90 dias, isso não é tão bom. Então você quer saber, eles estão mantendo seus inquilinos por 12, 18, 24, 36 meses? Eles estão mantendo seus inquilinos ou encontrando inquilinos inadequados apenas para obter comissão de aluguel e repetir o processo em alguns meses? Comece com essas perguntas. Ótimo. E sobre ações, não vou perguntar sobre especulação, pois definitivamente não é por aí que as pessoas devem começar. Mas no lado das ações, quais seriam as melhores práticas para apenas olhar para... Por onde começar, eu acho. Com alguns fundos. O americano médio não deveria investir em empresas individuais, pois exigiria acompanhar balanços financeiros, chamadas de lucros, entre outros detalhes. Há fundos que oferecem exposição ao mercado de ações em geral, ou ao S&P 500, um grupo das 500 maiores empresas no mercado de ações. Em vez de buscar a próxima Amazon, Tesla ou Apple, você pode simplesmente investir no mercado de ações. E sabemos que o mercado de ações historicamente subiu a longo prazo. Sim, presenciamos quedas de mercado e recessões como parte do sistema. Mas se você observar os mercados por tempo suficiente, verá que eles subiram. Então, se você não quer lidar com a psicologia de tentar descobrir qual é o investimento certo, e essa empresa vai entrar em falência, existem fundos que lhe darão exposição ao mercado de ações total. Por exemplo, não estou te dizendo no que investir. Este é um exemplo. VTI é um fundo negociado em bolsa que te dá exposição ao mercado de ações total. SPY é um fundo negociado em bolsa que dá exposição ao S&P 500. Esses são 2 locais para iniciar sua busca. Pesquise para conhecer as opções, mas lembre-se, isso não é um conselho de investimento. Eu acho que isso é muito importante. E quando você olha para essas opções, quero dizer... Então vamos falar com os 80% da população americana que não investe e está tentando descobrir isso, e tudo o que eles ouviram falar é 401k. O que você acha do 401k? É um programa em que as pessoas deveriam participar? É melhor do que nada ou apenas uma perda de tempo? Não, é melhor do que nada, quer dizer... É a maneira mais acessível de começar a investir, mas eu não invisto em um 401k. Eu não uso contas de aposentadoria com imposto diferido. Eu não tenho um Individual Retirement Account ou um 401k, porque você pode obter muitas vantagens fiscais através do mercado imobiliário. Então, para mim, não faz sentido para mim, mas faz sentido para outras pessoas. Se você tem um 4.001k e nunca investiu antes, comece por aí. Mas então comece a agir por conta própria também. Informe-se sobre taxas e encargos. Se você tem um 4.001k, saiba que ele está cobrando uma taxa. Isso é conhecido como taxa de despesa. Veja do que se trata. Então eu quero que você vá ao Google e pesquise calculadora de taxa de despesa. E então veja quanto essa taxa de despesa está te custando. Porque uma pequena taxa de 1% pode estar consumindo centenas de milhares de dólares do seu portfólio de investimentos em taxas. E você pode ser capaz de encontrar fundos com taxas menores que podem te dar retornos similares. Então basta pesquisar um pouco para começar sua educação. Mas então, enquanto você está fazendo seu 401k, comece a investir em você mesmo também, e então, veja o que as opções são e faça o que é melhor para você. E eu acho que as pessoas provavelmente não pensam nessas taxas, porque se eu penso em algumas das maiores empresas, tenho certeza de que algumas grandes empresas, quero dizer, eu não trabalho em uma empresa há um tempo agora,
Mas houve um tempo em que eu trabalhei e eles tinham suas próprias opções de investimento e você poderia alocar uma parte do seu salário para este pool de diferentes empresas. Então, as empresas oferecem opções para investimento. Algumas delas fazem, como no Canadá, que era correspondência plano de poupança de aposentadoria registrado, e aqui antes acho que era correspondência 1K. E existem algumas opções lá, mas eu acho que é importante, isso é melhor do que nada. Eu acho que a autoeducação é fundamental porque você pode não estar ciente das taxas ou como funciona. Todo mundo está ganhando dinheiro em algum lugar se você está investindo. Então você tem que descobrir como pode manter a maior parte do seu próprio dinheiro. Acho que isso é muito, muito importante. Qual seria você? Você fala muito sobre a mentalidade. E eu acho que isso é algo que eu adoro reformular. Qual é uma grande mudança de mentalidade se você quiser deixar este pedaço de sabedoria com o público? Qual é uma grande mudança de mentalidade que você quer que as pessoas tenham sobre dinheiro e investimento se ainda não começaram? O 2, eu diria que o número 1 é que você pode e vai se tornar rico, se você não acredita que vai se tornar rico. Vai ser impossível se você acredita que vai se tornar rico, vai encontrar uma maneira de fazer isso. E a segunda coisa é entender como o dinheiro desempenha um papel na sua vida. O dinheiro é uma ferramenta. O dinheiro não te define como bom ou ruim, apenas amplifica quem você é. Entenda o papel que ele desempenha na sua vida. O que eu digo é que você quer estar em forma em 4 áreas. Esta é a minha teoria do quadrúpede. Você quer estar fisicamente em forma, financeiramente estável. Fisicamente em forma, mentalmente em forma, espiritualmente em forma. E no topo, financeiramente estável. Primeiro, você precisa estar fisicamente em forma, porque se estiver obeso mórbido ou à beira da morte, a única coisa que você quer é estar saudável novamente. Quando você não está bem de saúde, o dinheiro que tem no banco não importa. Tudo o que você quer é se sentir melhor. Se você não está mentalmente saudável, feliz, cercado por pessoas tóxicas, se sente deprimido ou ansioso e tudo o que quer é ser feliz, isso é algo em que você precisa trabalhar em seu próprio quadrante. Estar em forma espiritualmente não precisa significar ser religioso. Qual é o seu propósito? Qual é a sua razão para sair da cama todas as manhãs? Você pode sentir como se estivesse obtendo um senso de propósito ao tentar ganhar dinheiro, mas uma vez que você o consiga, vai se sentir muito miserável. Então você precisa entender o que te anima e por que está fazendo isso. Assim, sua aptidão financeira proporciona mais liberdade. E é um aspecto diferente, mas é um aspecto importante da sua vida. Cada um dos 4 aspectos, físico, mental, espiritual e financeiro, precisa ser trabalhado de forma independente. Eu adoro isso. Qual seria o maior equívoco sobre dinheiro e investimento que você vê com todas as pessoas com quem interage, com todas as pessoas que consomem seu conteúdo? O maior equívoco entre muitos é... Nós discutimos bastante sobre eles, mas eu acho que o maior equívoco volta a isso de que alguém como eu não pode se tornar rico. Em realidade, você pode. Você só precisa ser o número 1. As pessoas sentem isso. As pessoas realmente sentem isso. Por que você acha que as pessoas sentem isso? É apenas baseado de onde elas vieram, o que a família delas ensinou? Há uma série de fatores. O que você disse é definitivamente um fator. O motivo pelo qual a pobreza é muitas vezes geracional não é porque está no seu ácido desoxirribonucleico. Mas quando você cresce ouvindo, nós não podemos pagar por isso. Nós não somos ricos. Eles são ricos. Nós não temos dinheiro para isso. À medida que você envelhece, isso se torna enraizado em sua mente. Então você se casa, tem um filho, e seu filho quer ter coisas boas. E você diz que não podemos pagar por isso. Nós não somos ricos. Nós não temos dinheiro para isso. E então, essa mentalidade meio que se torna o padrão. E então você tem que quebrar essa mentalidade. Às vezes é uma questão de natureza versus criação. O que mais você é exposto na sua vida, se você é derrotado de novo e de novo. E de novo, às vezes você sabe que você é derrotado. E você tem que ter essa determinação para continuar se levantando. Então... Você precisa acreditar que é possível e estar disposto a se dedicar. Tenha determinação para continuar mesmo quando as coisas ficam difíceis, pois é aí que o verdadeiro sucesso vem. Sim, isso é muito inteligente. O que seria, quer dizer, falamos muito hoje, o que é algo que eu não perguntei a você que eu deveria ter perguntado? Algo que você acha que as pessoas precisam ouvir? Eu acho que se quebrarmos de como você encontra o foco no lado financeiro, porque falamos agora apenas sobre a vida em geral, a maneira como você encontra os melhores retornos
A maneira como você encontra as melhores oportunidades é entendendo 3 coisas. Primeiro, é necessário estar financeiramente preparado. Isso significa entender que você precisa ter dinheiro para investir. O erro que muitas pessoas cometem é começar a se preparar quando as coisas dão errado, mas você quer estar preparado quando as coisas estão bem. Assim, você pode aproveitar as oportunidades quando as coisas não vão bem, ou seja, quitar a dívida do cartão, guardar dinheiro e ter recursos para investimentos. Em segundo lugar, você quer ser financeiramente educado. Isso significa saber como encontrar um bom investimento, seja ele um fundo negociado em bolsa, fundo de índice, empresa individual ou imóvel. Isso significa analisar esses investimentos, estudá-los, assistir a vídeos, ler livros e talvez fazer aulas sobre o assunto. Então você quer identificar tendências financeiras? Saiba para onde o dinheiro está se movendo. Descubra para quais setores o dinheiro está fluindo e de quais está se afastando. Você não quer investir em uma indústria da qual o capital está fugindo. Vá para onde o dinheiro está se movendo. Na interseção desses 3 é onde você pode. Adoro encontrar as melhores oportunidades. E isso é o que você começa a incorporar na sua vida agora mesmo. Como você disse, né? Todo esse esquema de dividir quanto da sua renda vai para o que você pode gastar. Qual era? Era 75. Era 15, 10. Então isso começa agora. Para que você esteja criando essa rede de segurança para quando as coisas não vão bem, para quando o seu negócio não está mais indo bem, quando você perde seu emprego, quando chegam contas médicas inesperadas, você tem um acidente de carro, Deus me livre. Quando acontecem imprevistos, você não se preocupa tanto, pois não depende de cada salário para sobreviver. Quando você adota essa mentalidade de educação, construindo uma rede de segurança antes de precisar dela, isso impacta a sua vida significativamente, porque agora você não fica estressado ou sobrecarregado quando essas coisas acontecem. Mas também você disse que poderia aproveitar essas situações sempre que elas se apresentassem para que você não sinta que vai perder algo porque você tem essa rede de segurança que já construiu. Acho que é um ótimo conselho, muito, muito bom conselho. Então você tem uma empresa de mídia inteira agora. As pessoas te conhecem do YouTube, mas também podem conferir seu boletim informativo. Para onde você quer enviar e quais suas outras redes sociais? Então, para onde você quer enviar as pessoas? Existe um único site que tem tudo ou existem diferentes links e redes sociais? Vamos colocar tudo nas notas do programa também. Mas deixe-me... Sim, então se você gostaria de... Inscreva-se no Market Briefs, minha newsletter financeira gratuita, onde diariamente minha equipe descreve os acontecimentos dos mercados financeiros. Isso inclui a economia, mercado de ações, habitação, cripto e a economia global. Você pode pesquisar no Google por Market Briefs ou acessar briefs.co/market. Se quiser conferir meu canal no YouTube, onde falo sobre educação financeira, é o Minority Mindset. Bom, perfeito. Eu ia dizer a última coisa que adoro perguntar porque você teve uma vida incrível. Você passou por diferentes fases em sua vida. Se você olhar para trás e quisesse dar um conselho ao seu eu de 20 anos, qual seria esse conselho? É engraçado que eu provavelmente não diria nada, pois tive que enfrentar as dificuldades. Dificuldades são necessárias para aprender lições. Se eu fosse dizer algo, seria: continue e assuma riscos maiores. Sabe, eu não me arrependo de nada que fiz. Para mim, continue fazendo o que está fazendo e não tenha medo de assumir riscos maiores. Eu sinto falta daqueles dias. Eu sinto falta daqueles dias.